Numa emergência, a gente costuma pensar no que é mais óbvio, né? Mas a ameaça mais letal, muitas vezes, é aquela que a gente não vê. Hoje a gente vai falar sobre como reconhecer um assassino silencioso, a hemorragia massiva. Porque saber identificar os sinais, olha, isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. Para a gente começar, olha só esse número, 50%. Sabe o que ele significa? É a porcentagem de mortes em traumas que poderiam sim ser evitadas. E a causa? Uma só. Sangramento não controlado. Metade. Pensa nisso. Metade das pessoas poderiam ter sido salvas. Esse número, por si só, já mostra a urgência do que a gente vai conversar hoje. Pois é, o sangramento descontrolado é a principal causa de morte evitável em situações de trauma. Mas, para a gente entender como lutar contra isso, primeiro a gente precisa conhecer o termo que literalmente mudou o jogo no atendimento de emergência. E a grande virada de chave no atendimento ao trauma gira em torno dessa palavra aqui, exsanguinação. Entender o que ela significa é entender por que os protocolos de emergência mudaram de uma forma tão fundamental no mundo inteiro. Tá, mas o que é exsanguinação, afinal? De forma bem direta. É uma hemorragia tão, mas tão severa que o sistema circulatório entra em colapso. O corpo simplesmente perde tanto sangue que não consegue mais funcionar. É uma corrida desesperada contra o relógio. E foi essa compreensão que mudou tudo. O protocolo antigo era o famoso ABC, vias aéreas, respiração e circulação. O protocolo moderno fez algo radical, colocou um X bem na frente de tudo. E esse X é de exsanguinação. A mensagem é claríssima. Antes de checar se a pessoa está respirando, antes de qualquer coisa, a prioridade máxima é parar um sangramento massivo. Certo. Agora que a gente já sabe qual é a prioridade, vamos dar uma olhada nos tipos de sangramento: arterial, venoso e capilar. É super útil saber a diferença. Mas a pergunta que fica é: será que a origem do sangue é realmente o fator mais importante? Olha só, cada tipo de sangramento dá uma pista visual diferente. O arterial, que vem das artérias, é aquele vermelho bem vivo, sabe? E ele esguicha em jatos, no ritmo do coração. O venoso já é mais escuro e o fluxo é contínuo, ele escorre. E o capilar, bom, esse é mais superficial, aquele sangramento lento. Reconhecer isso é o primeiro passo. Mas é aqui que vem o ponto mais importante de todos, resumido nessa frase. O fator mais importante é o volume de sangue perdido, não a origem do sangramento. Ou seja, saber os tipos ajuda, mas o que realmente define se uma vida está em risco é a quantidade de sangue que está indo embora. Não importa se vem de uma artéria ou de uma veia. E isso nos leva, então, para a habilidade mais crítica de todas. Como é que a gente identifica um sangramento fatal quando ele não está ali na nossa cara? A gente precisa aprender a enxergar os sinais que vão muito além de uma ferida aberta. Basicamente, os sinais se dividem em dois grupos. Primeiro, os óbvios. Um sangramento ativo, sangue esguichando, uma poça de sangue, isso é fácil de ver. Mas a grande armadilha, o perigo de verdade, está nos sinais ocultos, aqueles que muita gente ignora. As pistas no ambiente, os sinais de hemorragia interna e o contexto todo da situação. O próprio cenário pode enganar. O sangue pode ser absorvido pela terra, pela grama, e a gente perde a noção da quantidade. Roupas, especialmente várias camadas, podem estar completamente encharcadas por baixo, mas por cima não parece nada. A chuva, uma poça d'água, tudo isso pode diluir o sangue e mascarar a gravidade. E um rastro de sangue. É sempre um sinal de alerta gigantesco. Agora, vamos sair das pistas externas para falar do perigo que se esconde por dentro. E esse dado aqui, olha, é alarmante. Uma única fratura de fêmur sem nenhum rasgo na pele pode causar uma hemorragia interna de até 2 litros de sangue. É uma perda de sangue gigantesca acontecendo em silêncio dentro do corpo. E para detectar isso, a gente precisa ficar de olho nos alarmes silenciosos do corpo. Um inchaço muito forte, o tal do edema. Uma deformidade clara num braço ou numa perna. O aparecimento de hematomas gigantes, aquelas manchas roxas, e uma sensação de que o tecido ao redor da lesão está duro, tenso. Tudo isso são sinais de que o sangue está vazando para dentro, uma situação tão mortal quanto um sangramento que a gente vê do lado de fora. Então, quando a gente junta todas essas peças, a conclusão é uma só, e ela é bem clara. Controlar a hemorragia é, sem sombra de dúvida, o primeiríssimo e mais importante passo em qualquer atendimento de trauma. A mensagem final é essa. A prioridade número 1, sempre, é encontrar e controlar a fonte de uma hemorragia massiva. Aprender a reconhecer os sinais, tanto os que gritam na nossa cara quanto aqueles que sussurram, é o primeiro passo para uma ação que salva uma vida. E a gente termina com essa reflexão. O reconhecimento é o primeiro passo para salvar uma vida.
A pergunta que fica depois de tudo isso que a gente viu é sobre o preparo de cada um para conseguir enxergar esses sinais quando cada segundo realmente importa.